O sistema de escrita utilizado no Japão é dito como um dos mais complexos do mundo. Mas afinal, como esse sistema realmente funciona? Eu sou Jorge Sensei e hoje eu vou te explicar isso. Primeiramente, na língua japonesa é utilizado três alfabetos, que são o hiragana, o katakana e o kanji. O termo alfabeto em si é limitado para explicar a dimensão dos três. Isso porque a palavra mais apropriada nesse caso é dizer que eles são silabários, já que mais de 95% dos três são formados por sílabas e o restante são vogais. Dito isso, por que o Japão não decidiu utilizar um sistema de escrita mais simples como o alfabeto romano? A resposta disso não é nada simples e precisamos entender um pouco mais a história do Japão. Até o século IV, não existia um sistema de escrita minimamente estabelecido no Japão. A partir desse mesmo século, com contato com o povo chinês, se fez necessária a utilização de um sistema de escrita. Mas não se engane em pensar que isso foi difundido em todo o povo, já que em qualquer civilização, geralmente o domínio da escrita inicialmente estão com as pessoas de mais poder. No caso do Japão, o domínio de tal habilidade estava na mão da corte imperial, dos monges budistas e nobres de menos poder e as pessoas ligadas a eles. Algo interessante é que a partir dessa adoção surgiu um grande problema. O sistema de escrita chinês não possui exatamente os mesmos sons que são falados na língua japonesa. Assim, foi necessária uma grande adaptação, onde se criou o primeiro sistema de escrita que o Japão poderia chamar de seu, que foi o Manhyōgana, que é a mistura de caracteres chineses com caracteres originais do Japão. Ele foi utilizado em grande escala para escritas de textos religiosos e escrita de poesia. E em um futuro não muito distante, nasceria o hiragana, o katakana e o kanji como a gente conhece hoje. Dito isso, vamos entender um pouco mais a fundo sobre o hiragana. Hiragana é um sistema silábico composto por 46 caracteres. Ele é o mais básico e pode ser utilizado para escrever qualquer texto em japonês, inclusive aqueles que poderiam ser escritos totalmente com ideogramas. Ele originou-se mais ou menos ali no período Heian, que foi entre 794 e 1185. Nessa época eram utilizados os Mayōgana para escrever em japonês. Porém, devido à sua grande complexidade, uma simplificação foi quase uma consequência natural. Isso foi feito através da classe dominante aristocrática da época, com grande destaque para as mulheres da corte. O silabário hiragana foi criado na sua forma mais rústica, porém muito similar ao que a gente tem hoje. Não é necessário muita observação para perceber que o hiragana possui uma forma mais curvinha e suave, com poucos traços retos. Por essa característica, era comum ser dito que era um sistema de escrita tipicamente feminino. Com o katakana aconteceu algo um pouquinho diferente, mas assim como o hiragana, ele possui 46 caracteres, sendo que o hiragana e o katakana ambos representam os mesmos sons. Mas o contexto onde o katakana é utilizado é bem diferente. Seu principal uso é para escrever palavras de origem estrangeira e onomatopeias. Outra característica similar ao hiragana é a sua origem, pois ele também deriva dos caracteres chineses, mas possui traços mais retos e angulares comparados aí com seu irmão. E em contraste com o hiragana, ele era utilizado principalmente por militares na escrita de cartas e documentos oficiais. Apesar que às vezes o katakana é deixado de lado para os estudantes de língua japonesa, o katakana é amplamente utilizado em anúncios publicitários, nomes de alimentos, nomes de produtos e também filmes e livros. É muito comum que também seja utilizado para dar ênfase naquilo que é de origem estrangeira. Agora que a gente já entendeu hiragana e katakana, vamos para o terceiro e último sistema de escrita japonês, o kanji. Mesmo com o surgimento do hiragana e katakana, o kanji continuou sendo usado de forma contínua. Cada vez que os anos se passavam, o número de kanji só aumentava. E não porque estava sendo importado da China, mas sim porque os japoneses estavam criando seus próprios ideogramas. Então, observando isso, o governo japonês se viu obrigado a criar uma lista padrão de kanjis para o Japão. E foi assim que em 1981 nasceu o Jōkanji, uma lista de 2.136 kanjis que são considerados essenciais para a comunicação escrita em japonês, seja você estrangeiro ou não. Eu acho que não é necessário pensar muito para perceber que esse silabário é um dos maiores desafios para os estrangeiros que querem aprender japonês.
porque além da quantidade, existe uma ordem específica de escrever cada um. Você também pode estar se perguntando por que o governo japonês simplesmente não excluiu o kanji e adotou o hiragana e o katakana como sistema principal e padrão de escrita. A resposta disso é até que bem simples. Existem muitas palavras em japonês que possuem o som igual, e sem o kanji para indicar seu significado, a única outra forma para saber a diferença entre palavras com som igual seria o contexto onde ele está sendo usado. Por isso, é muito usual que em programas de TV japoneses você veja tantos ideogramas escritos, ali na parte de baixo da tela. Isso é para que quem entrar no canal naquele momento já consiga entender claramente o que está acontecendo ali. Apesar de o hiragana, katakana e o kanji serem os principais sistemas de escrita, existe um espacinho na língua japonesa para o alfabeto que também é utilizado pela gente. Ele possui até mesmo sua própria nomenclatura, que é o Romanji. Romanji é o sistema de escrita com letras romanas, que embora não seja nativamente japonês ou chinês, é utilizado principalmente para facilitar o aprendizado de japonês por estrangeiros. E mesmo ele não sendo considerado um sistema sério para ler em japonês, não podemos ignorar sua importância, pois apenas com ele é possível aprender a se comunicar de forma oral em japonês sem grandes dificuldades. Agora, se você encontrar alguém que tem interesse sobre o sistema de escrita japonês, mande esse vídeo para ele. E se você quer aprender um pouquinho de como aprender japonês, se inscreva no canal ou confira o meu curso chamado Comunique-se em Japonês, um curso focado no desenvolvimento da comunicação na língua japonesa. Link no comentário fixado. É isso e te vejo no próximo vídeo. Fui!